que uma pessoa empoderada, uma pessoa que está se sentindo alegre, feliz, faria? Ah, ela vai andar com o peito para frente, olhem os animais lá, né? O braço erguido, ok? Imagine isso são posições de empoderamento. Eu não estou me sentindo empoderada, eu estou me sentindo para baixo, estou me sentindo depressiva, estou me sentindo desmotivada. Mas, se eu fingir que eu estou numa situação de empoderamento, ergui os braços, fiz peito para frente, ok? Falando alto, gesticulando como uma pessoa empolgada. Se eu fizer, né, não vou dizer fingir, né? Mas se você se forçar essa situação por 2 minutos, o seu corpo começa a produzir testosterona e aí você sai desse quadro de estar para baixo e começa a produzir as substâncias químicas que te colocam ali numa situação mais para cima, tá? Então isso é extremamente importante. Então imagina o seguinte, você vai numa entrevista de emprego. É muito comum você chegar numa sala e as pessoas estão lá, né? Um tá mexendo no celular de cabeça baixa, o outro tá lá de braço cruzado, ou então a pessoa tá lá coçando a cabeça, com a mão no pescoço. Todo mundo vai mostrar, de certa forma, uma linguagem corporal de uma situação enfraquecida. Sabe que está sendo avaliada, que pode ter gente melhor que ele ali, que tem um avaliador que às vezes sabe mais do que ele, tudo isso vai retraindo. Observem isso quando vocês forem numa entrevista de emprego. É muito comum que a maioria das pessoas estejam retraídas, tá? E aí o que acontece? Ah, mas o que eu posso fazer para que eu não fique nessa situação? Vai lá no banheiro uns 2 minutos antes da sua entrevista, põe a mão para o alto, peito para frente, fica ali 2, 3 minutos, que de certa maneira você vai fazer com que o seu corpo vai começar a produzir testosterona, diminuir o cortisol, e aí você vai voltar a uma situação de empoderamento. Quando a gente se sente numa situação de empoderamento, não quer dizer que a gente vai ser o que a gente não é, que eu tô fingindo ser uma coisa que eu não sou. Mas quando eu estou numa situação de empoderamento, eu consigo mostrar o que eu sou de verdade. E muitas vezes a gente não consegue se dar bem numa entrevista, ou é uma reunião, a gente não consegue ter destaque, a gente tem tanta coisa interessante para compartilhar, para falar, e a gente não consegue falar. Seja numa aula que você vai dar, que às vezes você não consegue, uma palestra, e aí tudo termina, né? Nós já falamos disso um pouquinho, que é a questão do sistema de luta ou fuga, que está relacionado com a produção de adrenalina, né? Então, de certa forma, numa situação de estresse, né, que aí você tem produção de adrenalina, de cortisol, tá? Numa situação de estresse, o nosso raciocínio lógico, ele acaba sendo bloqueado. Então, além de toda essa, de você se sentir contraído, você não consegue se expressar. Você não, mesmo que você saiba, que você tenha conhecimento, você não consegue colocar isso para fora, tá? Agora, quando você está numa situação de empoderamento, é diferente. Então, os níveis de testosterona ali tão alto. Então, não quer dizer que você está fingindo ser uma coisa que você não é. Mas o fato dos níveis de testosterona estar alto vai fazer com que você consiga se expressar e mostrar o que você realmente sabe. Seja numa sala de aula, aquele aluno retraído, né, que às vezes não participa e a participação dele poderia trazer bem mais evolução para ele. Seja numa entrevista de trabalho, seja numa palestra que você vai dar, ou seja, em qualquer situação. Então, comecem a observar, pessoal, a postura de vocês. Sempre que vocês observarem que o corpo tá para dentro, o corpo tá retraído, tentem fazer alguns exercícios, né? Porque, naturalmente, se o corpo tá retraído, lembra, o cérebro e mente tá congruente com o que o corpo tá falando. Então, se o corpo tá retraído, significa que você tá produzindo substâncias ali, né, cortisol, coisas que estão te intoxicando ali, que não estão sendo benéficas e estão te atrapalhando naquele momento. Ou seja, se você observa isso, o que você pode fazer? O contrário. Opa, tô retraída, levanta os braços ali pro alto, peito para frente, começa a se portar como uma pessoa que está numa situação empoderada. E aí, consequentemente, o seu corpo começa a aumentar o testosterona e você vai saindo daquela situação, né, de se sentir cabisbaixo para uma situação de maior empoderamento e motivação, tá?
Então, esse artigo é muito legal, esse estudo é muito bacana, tá legal? E vejam, pessoal, 2 minutos, tá? 2 minutos é o que está escrito no artigo. São coisas que a gente pode fazer em casa. São coisas que, se você tiver vergonha, não precisa ficar lá com os braços erguidos na frente de todo mundo. Entra no banheiro, num lugar sozinho, ergue os braços. Tenha o hábito de fazer isso quando você levanta, fica lá uns 2 minutos com os braços erguidos. Tenha postura de uma pessoa empoderada. Haja como uma pessoa empoderada, que você vai começar a gerar substâncias químicas. Por quê? Porque isso é congruente com a sua postura. Da mesma maneira que, se você sentiu, mudou a postura, se você mudar a postura, você muda o que você está sentindo. Vice-versa.